Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. Hoje nós vamos abordar a dificuldade que os empresários têm nesse retorno pós-pandemia. Eu converso com especialista em finanças e também consultor de empresas, o Enzo Ribeiro. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp, Enzo. Tudo bem? Tudo bem, Guga? Obrigado pela oportunidade. Vamos aqui compartilhar conhecimento, que é sempre importante, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, onde muitas dúvidas surgem, quais caminhos que a gente vai adotar, quais estratégias que a gente vai utilizar, e a gente vai comentar bastante sobre isso aqui hoje, né? Tô falando primeiro aí da parte tributária, né? Quais os impostos, né, que o empresário ele pode adiar o pagamento, que ele pode fazer um planejamento tributário de repente para parcelar? Como é que funciona isso? É importante a gente explicar aí de forma didática para o nosso telespectador. Então, assim, Guga, até para a gente entender, a gente trabalha com diversos. Hoje o Brasil ele possui uma carga tributária bem elevada, né? O nosso regime tributário em si hoje é muito complexo, né? E em função de tudo isso, a gente tem uma certa dificuldade de tentar implantar a melhor forma de atuação e aplicação de recolhimento de impostos, entre outras diretrizes. Eu começo falando um pouquinho sobre a questão dessa divisão entre esferas estaduais, federais e municipais, né? Sendo que alguns órgãos, como por exemplo Receita Federal, definiu uma prorrogação, né? Já o estadual ele já não teve essa questão da prorrogação por um tempo muito prolongado. E já o municipal entra meio que paralelo ao estadual, ou seja, pelo federal a gente conseguiu ter uma prorrogação bem maior. Já na esfera estadual e municipal, esses governos não conseguiram adequar melhor o prazo, até por uma questão de estrutura de arrecadação, programação tributária para poder chegar nesse processo. Agora interessante é quais os gastos aí que o empresário pode cortar para aumentar o seu fluxo de caixa, como fazer um gerenciamento e um planejamento num momento tão difícil, Enzo. Bom, Guga, a gente começa partindo do princípio que tudo é uma questão de análise. Hoje, a gente não consegue dar um diagnóstico sem ser feito um mapeamento de processo. Se você não identificar cada etapa de processo do que comporta a tua empresa, você não vai conseguir definir o que você pode cortar. Primeiro passo é a gente vai fazer esse mapeamento. Um exemplo, vou mapear todo o processo de produção, definir custo, ponto inicial, para onde passa toda a etapa de processo até a fase final. Se você não conseguir ter esse processo muito bem desenhado, você não vai saber nem onde você quer chegar. Então, acho que o principal ponto de partida para você identificar isso seria você fazer um mapeamento de processo. Porque através dos processos a gente vai conseguir cortar custo, verificar se realmente há necessidade desse custo, né? Então, por isso que eu sempre parto do princípio de mapeamento, né, para poder identificar. Mesmo porque cada empresa ela tem a sua particularidade. Então, não dá para a gente seguir dentro de uma linha sem olhar diagnóstico antes para poder definir o melhor processo. Agora, por exemplo, temos empresários aí que tiveram que adotar a linha de crédito, adotar empréstimos bancários, né? Como saber onde melhor investir esses recursos aí que são escassos, né? A aprovação não é fácil, geralmente diz garantia junto, você quer garantias junto ao empréstimo, à linha de crédito. Como fazer o melhor investimento desse dinheiro, meu caro Enzo? Então, Guga, essa questão do investimento, ela também, como eu falei, ela entra numa questão de particularidade de cada empresa. Hoje eu preciso entender fazer um mapeamento de mercado, eu preciso identificar melhor como que está a saída do meu produto, eu preciso verificar como que está o meu marketing, porque às vezes a gente acha que um problema é apenas único. Por exemplo, eu
penso que o problema é um capital de giro que vai ser a solução da minha empresa, do meu resultado. Eu penso que isso vai ser a salvação de tudo, mas na verdade não é. Por isso que eu preciso entender onde que está o gargalo, onde que está o problema que, que vai dificultar para que eu possa trazer esse resultado. Então, a gente primeiro precisa avaliar onde que está esse problema e a partir daí verificar a necessidade desse crédito. Identificando a necessidade do crédito, a gente vai saber o que a gente vai poder fazer com esse crédito de uma forma consciente e planejada. Porque muitas das vezes os empresários eles acham que o capital de giro, por exemplo, é a solução para a vida dele. E na verdade não é. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai fazer com esse crédito. E depois, com o tempo aí, ele vai verificar que o crédito não foi a solução da vida dele. Ou seja, ele trouxe um problema maior sem um planejamento. Interessante, Enzo. Agora, outra coisa que é muito importante. E os empresários que não têm acesso a crédito? A gente sabe que o país já passava por uma dificuldade financeira, muitos comércios já estavam, né, arrastando aí situações difíceis no seu dia a dia. Como fazer agora, né, que precisam retomar e não têm acesso a crédito? Quais as soluções? Então, Guga, assim, ó, hoje eu trabalho muito com solução inteligência corporativa. O que são isso? A gente vai buscar a necessidade do empresário resolver o problema dele. Ou seja, hoje a gente não oferece contabilidade, a gente não oferece financeiro, a gente não oferece tributário. A gente oferece, na verdade, estratégias, a gente oferece soluções para poder chegar nesses resultados. Né? Então, por isso que a gente parte para esse princípio de tentar identificar e ver como que pode ser atuado neste formato para cada empresário, entendeu? Entendi, é interessante. A gente voltando na questão do planejamento, né, do pagamento de impostos. É importante não, é uma alternativa você deixar de pagar um imposto para depois tentar um parcelamento ou um socorro do governo? Então, essa questão de deixar de pagar imposto foi uma saída para muitas empresas. Foi interessante, tá? Foi legal porque você conseguiu ter um respiro e até por uma questão de se planejar melhor, se organizar, identificar as tuas despesas, né? Os teus custos, fazer todo um processo de análise, porque hoje as pequenas e médias estão sofrendo bastante por não ter esse controle, não ter uma visão gerencial, né, para poder ter uma tomada de decisão. Então, acredito que essa questão dos impostos, ela serviu para você deixar um pouco de stand-by, né, priorizar outros pagamentos, né, dessa forma para que você consiga ter um planejamento melhor e pensar em qual melhor decisão tomar. Uma vez que essa crise que a gente está vivendo não deu tempo de todos se planejarem. Foi algo que veio de surpresa. E eu sempre falo, tirando o lado de vidas que a gente perdeu, vamos esquecendo essa parte aí, a gente vem por outro lado um ponto positivo. Eu acho que talvez a pandemia ela veio forçar os empresários a pensar melhor, a se planejar melhor, porque quem não se planejou, como a maioria dos pequenos e médios, que não tem essa visão gerencial muito bem controlada, está sofrendo mais. Eu acho que hoje a maior parte das empresas que estão sofrendo com toda essa situação são os pequenos e médios, por questão de não controle, de não gerenciamento. Agora você citou os pequenos e médios, né? E ainda na questão tributária, né? As multas e também os juros dos impostos são muito altos, né? Então, assim, o empresário que teve que optar de repente por não pagar um imposto, para de repente honrar uma folha de pagamento, né? Honrar a sua própria sobrevivência em alguns casos, como ele deve negociar esses impostos? Então, Guga, essa questão dos impostos, o governo ele foi bem legal nesse ponto de ser consciente de postergar essas datas, né? Então, assim, o governo ele não está dando, na verdade,
cobrando juros sobre esses valores. Né? Ele postergou essas datas aí, né? Ou seja, alguns vencimentos que estavam no mês de março, abril, maio, foram jogados para meses posteriores, inclusive meses a partir de outubro, novembro e dezembro, né, sem juros, né, por uma questão de ajudar as empresas a se organizar melhor, entendeu? Então, por isso que essa questão dos juros e multas não foi algo que veio afetar os empresários, pelo contrário, veio de forma para ajudar, né, a se estruturar melhor, se organizar para que ele pudesse ter um planejamento, uma vez que muitos segmentos tiveram que parar e não ter receita para poder honrar com esses compromissos. Interessante. Agora, outro ponto que é muito falado ultimamente, quem tem mais dificuldade em retomar? São as grandes empresas, são as médias ou o pequeno empresário no Brasil, pelo seu conhecimento, meu caro Enzo? Olha, Guga, assim, por experiência de convivência com todo tipo de empresa, independente de porte, a gente vê que a falta de orientação para os pequenos e médios é muito grande. E por isso que hoje eu desenvolvo também um trabalho de levar conhecimento nas redes sociais, dicas importantes, gerando conteúdo para que a gente possa também estar atuando. Vou dar exemplo para você pessoal da área da beleza, a área da beleza estética, salões, o pessoal tá meio que precisando de orientação, não só eles, mas como outros segmentos, que não têm uma orientação, porque falta um pouco de organização dessa parte, né, burocrática, parte de orientação. Então, isso atrapalha um pouco, né? Temos também, por exemplo, outros segmentos que não tiveram a interrupção das atividades e agora estão tendo que se reinventar, tiveram que se reinventar. Por exemplo, a gente percebe que as pessoas que têm esse restaurante pequeno, ele não sabia nem mexer com o aplicativo de entrega, entendeu? Então, isso, de certa forma, atrapalha um pouco. Por quê? Porque ele não tem uma orientação. Ele sempre se preocupou em vender, sempre se preocupou com a parte operacional. Isso, de certa forma, atrapalha a conseguir se adequar a uma nova era que a gente está vivendo. Por quê? Eu acho que aquilo que a gente vivia deveria ter evoluído há anos atrás, anos mais na frente, perdão, a gente teve que acelerar esse processo de evolução. Então, Agora, nem todos estão preparados a lidar com a tecnologia. exato. Agora, Enzo, você falou nessa parte da tecnologia, das redes sociais, que realmente é muito importante nesse contexto hoje para o empresário fazer a retomada, mas quais as estratégias o empresário deve tomar, né? Como ele faz para recomeçar? Como ele monta um planejamento certo para começar tudo de novo? Vamos pensar aí, né, uma forma aí de reconstruir o seu negócio. Então, Guga, assim, hoje a gente vive um momento de se reinventar, né? Tentar adequar o teu negócio. Você precisa primeiro entender e analisar com calma diariamente, né? Estudar um pouco mais o mercado para ver como que está a saída, como que está a venda do meu produto, como que está a prestação de serviço. A demanda diminuiu, porque isso vai variar de segmento para segmento. Mas acho que o primeiro ponto eu preciso entender como que se encontra o mercado neste momento. A partir daí, eu vou direcionar pontos fortes e pontos fracos. Qual que é o meu ponto forte aí no mercado? O meu ponto forte é que eu tenho um diferencial, uma vantagem em outro segmento. O meu segmento não fechou. Ou fechou, você vai abrir daqui a um tempo. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham com turismo, trabalham com eventos, essas pessoas estão tendo uma dificuldade maior de se reinventar. Ou seja, ela teve que se recriar. Então, a atividade não tá liberada ainda para atuar. Então, vai sofrer um pouco mais. Casas de show, outros eventos, isso vai ter uma dificuldade maior. Agora eu preciso primeiro entender como que está o mercado, né? Preparar o meu diferencial, fazer todo um planejamento, uma vez que, por exemplo, esse que está retomando agora, ou que já retomou, ou que pretende retomar aí mais nas próximas etapas, ele tem que ter um estudo de mercado, né? Acompanhar diariamente, porque eu acho que tem que ter esse acompanhamento diário, é muita coisa mudando,
Eu falo isso porque a gente teve que, durante esse período de pandemia, foram mais de 30 ou quase 40 MPs que foram liberadas pelo governo e a gente teve que estudar, teve que acompanhar. Então, assim, teve muita mudança. Mas o mais importante nesse momento, para quem quer se preparar para essa retomada, é analisar mercado, é montar estratégia, é ser diferente, né? E eu acho que a visão gerencial de todo esse processo, eu fazia a questão do próprio mapeamento de processo, como eu falei para você, para eu identificar custos. Será que esse custo realmente é válido? Será que, por exemplo, eu uso um sistema, será que esse sistema realmente, eu preciso desse sistema? Ou ele pode ser substituído por um outro sistema que possa me atender? Eu acho que são pontos que a gente precisa analisar e, a partir daí, planejar essa retomada de uma forma consciente e tendo um controle gerencial muito bem feito. Porque se não tiver, não vai adiantar de nada. Entendeu? Acho que você vai ter uma dificuldade muito grande sem essa visão. Agora, Enzo, é interessante a gente abordar, né? Porque o empresário ele precisa ter uma equação, né? Como vender mais e como diminuir os custos, né? Qual que é a fórmula que você indica aí para o empresário, o pequeno empresário que está passando por essa readaptação e essa dificuldade nesse momento? Então, Guga, hoje não se fala em outra coisa a não ser rede social. A rede social ela veio com uma forma de comércio, né? Comércio digital, de uma forma que essa questão da pandemia ela só fez acelerar. Então, hoje em dia, quanto mais pessoas tiverem acesso ao teu serviço, ao teu produto, mais fácil e mais resultados você vai ter. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que não investe no marketing, tem gente que não investe na publicidade. Hoje, gente, a publicidade, o marketing é tudo. Se você não tiver uma boa publicidade, você não vai conseguir atingir o teu público-alvo. Você não vai conseguir atingir e prospectar novos clientes. Então, por isso da importância da publicidade, do marketing muito bem desenhado. Eu acho que é entender um ticket médio da empresa, né? Fazer promoções, ver o que eu posso verificar como estratégia de saída do meu produto, um produto que, por exemplo, tem um produto que ele está com uma validade, uma validade próxima, eu faço um planejamento de uma promoção para retirar esse produto, porque senão eu vou acabar perdendo um produto e vai estragar e vou ficar no prejuízo. Então, acho que são muitas estratégias que você pode desenvolver para chegar até esse processo de conhecimento do teu público-alvo. Porque sem estratégia, é que eu sempre falo, a estratégia ela é tudo. Seja ela marketing, seja ela venda, seja ela tributária, financeira, todos esses segmentos eles têm que ter uma estratégia muito bem desenhada. Né? Porque as estratégias são os pontos que vão te trazer resultados. Sem essa estratégia, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Entendeu? Agora, Enzo, outra coisa que é importante a gente citar, e os empresários aí que adotaram, né, o incentivo do governo federal em relação, né, aos funcionários, né, para poder honrar a folha de pagamento, e aí tem várias vertentes, né, desde a redução do contrato de trabalho até da redução da própria jornada, dos salários e tudo mais. Esse empresário, como é que ele faz a partir de agora? Porque esse benefício, ele não é eterno, ele é temporário, né? E as obrigações, elas continuam iguais durante todos os meses, né? Como ele age dessa forma? Como ele avalia se tem que cortar custos? Como ele deve fazer? Porque o cortar custos não é simples, porque uma demissão gera também uma indenização ao funcionário, né? Então, Guga, essa questão da suspensão e redução, eu lembro que logo que começou, eu tive que pegar clientes assim, em um dia eu tive que pensar em reduzir uma folha de pagamento de 300 mil para 80 mil. Qual critério eu vou adotar? Né? Varia muito de segmento para segmento. Né? Então, eu preciso entender, durante o período da pandemia, muitos segmentos ficaram fechados.
estratégias que foram utilizadas, muitas pessoas utilizaram como dar férias para o funcionário, anteciparam férias, para não fazer, para deixar essa questão da suspensão e redução como última carta da manga, entendeu? Então, por isso que muita gente acabou não utilizando, mas a questão da utilização da suspensão e redução, ela foi muito positiva. Por quê? Porque, por exemplo, para quem optou pela suspensão de contrato de trabalho, nada mais, nada menos fez com que o funcionário ele antecipasse o seguro-desemprego dele, porque, querendo ou não, essa parcela foi paga pelo seguro-desemprego. Ou seja, ficou bom tanto para alguns, não ficou tão interessante, mas para os empresários ficou bem legal, por quê? Por uma questão de não ter dinheiro em caixa para honrar com os pagamentos dos funcionários. Então, isso foi muito bem positivo, porque deu tempo de entender esse processo todo da pandemia, de quando que ia retomar, porque quando surgiu a suspensão e a redução, ninguém teve tempo de pensar em nada de quando que ia retomar, e hoje não, hoje, graças a Deus, gradativamente estão ocorrendo as liberações, sendo tudo muito consciente e orientado, e o cenário hoje é muito mais diferente do que o que a gente tinha anteriormente, porque só se falava em suspensão de atividade, mas e aí a previsão de retorno? Não se falava, então não tinha o que fazer. Então eu vejo como a questão da própria suspensão e redução como um ponto muito positivo. Ainda mais agora que o governo liberou mais 60 dias também para postergar essa questão da suspensão e redução de contrato de trabalho. Agora, Enzo, é importante também, e as empresas, por exemplo, vamos citar aí um exemplo, por exemplo, o setor de eventos, que a previsão aí do retorno é para o mês de outubro, eventos aí com grande, né, concentração de pessoas, isso se tudo der certo até a continuidade, por exemplo, estou pegando o exemplo aqui do estado de São Paulo, né, tudo der certo dentro do Plano São Paulo, o que a gente depende aí de situações, né, de saúde, e a gente sabe que a pandemia não acabou, que muito pelo contrário, né, as medidas têm sido tomadas aí para todos os cuidados, mas a gente só tem o fim dela com a chegada da vacina, os mais otimistas de caráter emergencial só em dezembro. Esses setores aí que estão arriscados a ficar parado de 6, 8 meses, eles estão aí condenados a uma falência? Uma empresa aguenta fechada mais que 6 meses, meu caro Enzo? Então, Guga, eu acho que tudo vale a questão do se reinventar, como eu falei para você. Hoje tudo é válido. Vou te citar alguns exemplos, né? Eu tenho clientes que trabalham como floricultura, né? Então, flores para eventos, casamentos, buffets, etc. Eles tiveram que se reinventar. Então, clientes que têm plantações de flores, folhagens, e tiveram que se reinventar. Eu vou criar buquês de flores, eu vou criar arranjos, vou criar alguns produtos para poder fazer sair. Agora, quanto a essa questão de eventos que eu falo no sentido, um evento social, algo que tem como pensar melhor. Eu acho que existem meios de estudar uma forma de não sentir tanto esse impacto, né? Não, eu acredito que só vai falir aquele que não usar a cabeça, entendeu? Que não pensar em estratégia e que não sair da casinha. Porque aquele que ficar lá acomodado esperando a pandemia passar para pensar em alguma coisa, esse sim está fadado à falência, entendeu? Então, eu parto desse princípio. Eu nunca vejo como uma dificuldade. Eu acho que é o momento de você se reinventar, seja como for, para poder superar e chegar a ter resultado, até que toda essa fase da crise ela venha passar. Como é que você sente aí, né, os sinais aí do mercado para o ano de 2021? Ele vai viver esse ano de 2020 tentando se recuperar dessa crise, ou você acha que o mercado para 2021 é mais otimista? Então, Guga, para 2021, o mercado ele vem, eu acho que uma retomada bem legal. Eu acho que
de uma forma bem diferente, é um novo normal. Eu acredito com muito mais controle, com muito mais consciência, com muito mais planejamento. Eu acho que é um ponto positivo. Eu vejo, como eu falei para você, a pandemia, tirando o lado das vidas das pessoas, ela veio forçar as pessoas a sair do comodismo, sabe? Eu acho que a visão gerencial, o controle, o planejamento, todo esse mapeamento que precisa ser feito, ele para 2021 vai funcionar muito melhor. Ou seja, para que, se uma possível outra crise vir acontecer, não ser pego de surpresa. Então, eu acho que para 2021, esse período que a gente está vivendo é um período de aprendizagem, é um período de experiência que a gente está vivenciando, e para que em 2021 a gente venha mais organizado, para que a gente consiga ter uma visão gerencial para tomada de decisão em qualquer esfera que seja. Agora então é importante, né, nós já estamos chegando nos momentos finais desse nosso Alesp Conecta de hoje. Eu gostaria que você deixasse dicas para os empresários, para os pequenos comerciantes que estão fazendo essa retomada e devem aí fazer um novo planejamento para os seus negócios. Legal, Guga. Assim, a dica que eu deixo é sempre de se reinventar. Não se acomode, entendeu? Pense, tire um momento do dia para sentar, se planejar, pense no que você pode fazer de novo, pense em como que você vai levar o teu serviço para o teu cliente, como você vai levar esse teu produto. Será que eu tô fazendo marketing? Será que as pessoas estão, o meu público-alvo está tendo acesso ao meu serviço, ao produto? Eu acho que tem que fazer esses planejamentos mesmo, tem que trabalhar, alinhar e conhecer melhor a tua empresa, o teu negócio, porque não adianta você não saber a curto, médio e longo prazo onde você quer chegar, como você vai chegar, o que você precisa fazer para chegar até lá. Isso tem que ser muito bem definido para todo e qualquer empresário, seja ele pequeno, seja ele médio ou micro. Então, eu acho que essa é a dica que eu tenho para todos, né? Nesse sentido de fase de superação de uma crise, independente se seja Covid, ou qualquer outro tipo de crise. Eu acho que importante é você conhecer bem o teu negócio de uma visão muito gerencial para que você possa ter a melhor tomada de decisão. Tá certo. Olha, Enzo, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade, podendo esclarecer aí os pequenos empresários que vão fazer essa retomada. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, né, com a melhor forma possível de orientação. A gente que teve aí, né, estamos vivendo aí, cuidando da vida e da saúde das empresas nesse momento, né? É o que a gente sempre fala. Enquanto os médicos estão cuidando da saúde das pessoas, nós estamos aqui à frente, cuidando no dia a dia da saúde das empresas. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez a toda a equipe da TV Alesp e deixo o meu abraço a todos aqui e contem comigo, precisando, a gente está sempre disponível para vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Enzo. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Nós falamos aí da retomada dos pequenos empresários e as dicas aí de planejamento para esses comerciantes e empresários. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!